Olá, mais um dia de propósito, nesses 30 dias de propósito que continuamos. São 8 para 4 da madrugada e eu venho aqui falar com vocês, dar continuidade neste propósito maravilhoso que Deus nos posicionou. E eu venho te falar hoje sobre não negocie sua coroa. Viva o chamado que Deus te deu. Todos nós temos um chamado que o Senhor nos deu. E eu quero que você receba essa palavra não como algo bonito, mas como um alerta de amor. Porque talvez, sem você perceber, tenha começado a negociar partes de quem você é. E isso acaba atrapalhando o chamado que Deus tem para você. Deixa eu te explicar com mais clareza, com mais verdade. Ninguém acorda um dia e decide, hoje eu vou me diminuir. Isso acontece aos poucos. Você começa se ajustando para caber, se calando para evitar conflito, aceitando menos do que merece, se moldando para agradar. A carência, muitas vezes emocional, também te deixa fragilizada. E quando você percebe, você já não está vivendo quem Deus te chamou para ser. Vós sois geração eleita, sacerdócio real. 1 Pedro, capítulo 2, do verso 9. Você tem uma coroa. E quando eu falo de coroa, eu não estou falando de orgulho. Eu estou falando de identidade com Deus. Quem você é em Deus, o valor que Ele te deu, o chamado que Ele colocou sobre você. Mas o problema é que muitas vezes você troca isso por aceitação. Negociações silenciosas vão acontecendo. Você não percebe, mas negocia quando aceita ser tratada de qualquer forma, permanece onde Deus já pediu para você sair, se diminui para não perder pessoas, cala sua voz quando deveria se posicionar. E tudo isso vai te afastando do lugar que Deus preparou para você. Não vos conformeis com este mundo. Romanos 12, versículo 2. O perigo de se adaptar ao que não é seu. Existe um lugar que parece confortável, mas não é propósito. É a adaptação. Você se encaixa, mas não pertence. Você permanece, mas não cresce. Porque Deus nunca te chamou para se moldar ao ambiente. Ele te chamou para viver posicionada. E o chamado, ele não combina com negociação. O que Deus colocou dentro de você é sério. Não é algo pequeno, não é algo comum. E toda vez que você negocia sua identidade, você enfraquece o seu chamado. Porque nós somos feitura dele, criados para boas obras. Efésios capítulo 2, do verso 10. Talvez o que está faltando não seja mais confirmação. Talvez você já sabe o que precisa fazer, mas ainda não teve a coragem de se posicionar. Porque se posicionar custa. Custa sair de lugares. Custa perder pessoas. Custa enfrentar desconfortos. Custa. E muitas vezes você vai fazer isso sozinha. Mas também eu quero liberar algo poderoso sobre você. Quando você decide não negociar mais, você começa a viver. Você vive mais de leveza, com direção, com paz que excede todo o entendimento, com autoridade. Porque você volta para o lugar certo. Você não precisa provar nada para ninguém. Uma mulher que sabe quem é, ela não se esforça para ser aceita. Ela não implora espaço, ela não se diminui para caber.
Ela não se adapta ao que fere a sua essência. A palavra diz em Lucas 12, versículo 48: a quem muito foi dado, muito será exigido. Muito será exigido. Não é fácil, eu sei. Não é fácil. Mas você está vivendo o chamado. Ou está tentando caber em lugares que Deus não te chamou? Fica essa reflexão para hoje. Como você está vivendo? Você está se posicionando ou você está se ajustando com este mundo? Hoje é um ponto de decisão. Não é sobre perfeição, é sobre posicionamento. Eu não negocio mais quem eu sou. Eu não aceito mais viver como menos. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, me perdoa pelas vezes que eu me diminuí, pelas vezes que eu aceitei menos, pelas vezes que eu negociei minha identidade. Hoje eu escolho me posicionar. Eu escolho viver o chamado que o Senhor me deu. Me fortalece, me direciona e me sustenta nesse lugar. Me sustenta neste lugar. Porque eu quero a tua vontade na minha vida. Então declara onde você está. Eu não aceito e eu não negocio de forma alguma. Eu não aceito o que não vem de Deus. E eu não negocio a minha coroa. Eu sei quem eu sou em Deus. E eu vivo o chamado que Ele me direcionou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tome esta decisão. Uma decisão prática hoje. Mesmo pequena. Muito prática. Que você possa declarar sua identidade em voz alta. Todos os dias. Todos os dias da sua vida. E eu deixo este versículo do dia, repita durante o dia. Vós sois geração eleita. Vós sois geração eleita. Amém? Amém? Deus é maravilhoso, muito maravilhoso, muito misericordioso. Você não foi criada para viver se encaixando. Você foi criada para viver posicionada no propósito que Deus tem para você. E quando você entende isso, você para de negociar e começa a viver o chamado que Ele tem para ti. Maravilhoso isso. Amém? Então hoje, tira um tempinho para que você possa escrever no seu caderno de devocional o que você tem feito, que acaba te diminuindo, o que tem atrapalhado essa tua caminhada, para que você possa trazer essa reflexão para si mesmo, para que você possa ali se ajustar, se enxergar, né? E possa ajustar a rota, ajustar o caminho. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. E no próximo dia vamos ter algo maravilhoso. Uma palavra que Deus preparou para você. Creia nisso. Nós estamos em processo. É um tempo de renovo, de restauração da mulher que Deus criou em você. Deus te abençoe poderosamente.